Olá, pessoal. Eu sou o professor Klaus Dieter Zauter e eu vou acompanhar vocês agora na disciplina de Gestão Financeira. Antes de a gente começar a nossa aula propriamente dita, eu trouxe aqui uns slides para conversar com vocês. Eu queria explicar uma série de materiais, não só as nossas lives, e são muito importantes para vocês entenderem o assunto da disciplina. Vocês têm o desafio, vocês têm o infográfico, é muito importante que vocês façam tudo isso para melhor compreender o assunto da disciplina. Eu tenho certeza absoluta que a partir daí vocês não terão grandes dificuldades para entender. A disciplina tem 4 fases, 1, 2, 3 e 4. A cada fase da disciplina, a gente vai ter um momento de interação aqui, live, ao vivo, né? Então, lá no portal, lá no AVA, na disciplina, vocês têm o dia e a hora que vai ser a live, assim como o link que vocês podem entrar. Essa live, pessoal, é muito, muito importante. Por quê? Ela permite vocês terem uma experiência, interação maior com o professor, a professora da disciplina. Vocês podem tirar dúvidas. Professor, não sei isso daqui, não entendi muito bem. Vocês podem contar experiências suas. Professor, comigo aconteceu tal coisa. E isso tudo vai enriquecendo, não só o aluno, mas os próprios colegas de turma, e assim também o professor, porque eu vou aprendendo com vocês, com as experiências que vocês têm no dia a dia. Pessoal, então, é importante que vocês compareçam às nossas lives. A primeira é hoje, a segunda vai ser lá no dia 12 de abril, às 20h30. Sempre de gestão financeira vai ser às 20h30. A gente ainda vai ter uma live dia 10 de maio às 20h30 e 7 de junho às 20h30. A gente sabe que algumas vezes é difícil para alguns assistirem na forma de live, mas por isso mesmo a gente vai disponibilizar essa live de forma gravada. E daí vocês vão ter acesso a um link onde vocês vão poder assistir a live inteira, tá? Então aproveitem, gente, aproveitem, façam, assistam a live. Antes de começar os nossos slides, eu preparei alguns slides sobre a fase 1 para a gente discutir algumas coisinhas. Só queria explicar que eu tenho uma mesa digitalizadora com uma caneta. Então, se vocês verem alguma coisa sendo escrita nos slides, isso sou eu que estou escrevendo com a mesa digitalizadora. Tá bom, pessoal? Só para deixar claro para vocês. Então, eu separei alguns slides da nossa primeira fase da disciplina de gestão financeira e eu quero agora discutir com vocês. Bom, pessoal, só mais um parênteses aí, me permitam mais um parênteses. É o seguinte, nesses slides eu vou seguir os assuntos de cada fase. Cada fase pode ser dividida em 3, 4 ou 5 aulas, dependendo da disciplina, tá? E dependendo da própria fase. Eu vou pegar esses mesmos assuntos nessa mesma sequência, só que eu vou enriquecer um pouquinho mais esses assuntos, tá? Então eu vou falar um pouquinho, dar um pouco mais exemplos, etc., para ajudar vocês a entenderem cada vez melhor. O material que está lá no AVA, com aquele material já é possível entender o assunto sendo trabalhado ali. Mas com a minha explicação, tentando enriquecer um pouquinho mais com outras experiências,
tenho certeza que vocês vão entender de forma definitiva. Tá bom, pessoal? Então, fiquem de olho e vamos prestar atenção nos dias de live para a gente acompanhar ao vivo. Tomar um pouquinho de água aqui. Pessoal, eu vou compartilhar aqui nos nossos slides para a gente começar. Então, provavelmente vocês estão vendo o slide aqui, né? Já apareceu uma lembrança aqui para mim na minha tela, que vocês estão vendo os slides. Então, como eu falei, a nossa disciplina é de gestão financeira e essa é a live 1, que corresponde à fase 1 da disciplina. A primeira aula fala basicamente sobre introdução à gestão financeira. Então vamos discutir um pouquinho mais sobre isso. Qual que é o principal motivo de uma empresa existir? É ganhar dinheiro. Não, mais ou menos. O principal motivo para uma empresa existir é satisfazer os seus clientes. Como assim, professor? Não é ganhar dinheiro? Claro que é ganhar dinheiro. Mas ela só vai ganhar dinheiro se os clientes estiverem satisfeitos com o produto dela, não é verdade? Se eles estiverem satisfeitos, eles vão comprar. Eu tenho um restaurante, se as pessoas estão satisfeitas com o meu restaurante, elas vão voltar, e assim por diante, né? Então, o principal objetivo é satisfazer os seus clientes, mas o principal objetivo econômico das empresas é maximizar o seu valor de mercado. Não é lucro? Claro que é lucro, mas o lucro vai ser obtido com a maximização do valor de mercado da empresa. Isso faz com que aumente a riqueza dos seus sócios. Volte e meia a gente vê notícias. O Elon Musk, aquele cara lá da Tesla, ele não sei se vocês sabem, o Elon Musk foi que criou o PayPal, né? Sistema de pagamento via internet. Daí ele vendeu o PayPal, ficou bilionário e fez a Tesla. Hoje tem a SpaceX e algumas outras empresas. Comprou Twitter e assim por diante. Ele volta e meia, sobe e desce como o homem mais rico do mundo, a pessoa mais rica do mundo. Essa semana saiu uma nova classificação, tem um francês, que é a pessoa mais rica do mundo, e o Elon Musk caiu para a segunda posição. Mas por que sobe e desce? Porque a empresa do Elon Musk ganha valor e perde valor. Ganha valor e perde valor. Ganha valor e perde valor. Então, como a riqueza dele está ligada ao valor que a empresa tem, ele aumenta a riqueza ou perde riqueza, né? Uma empresa, ela tem que fazer um investimento que tenha um retorno compatível com o risco que ela está assumindo. Se ela está assumindo um risco muito grande, o retorno tem que ser maior. Se ela está assumindo um risco pequeno ou não tem risco nenhum, o retorno vai ser menor. E uma empresa tem que gerar permanentemente lucro e caixa. Então, ela sempre tem que vender, gerando caixa, e ter uma margem de lucro, gerando o lucro. Pessoal, em nenhum lugar do mundo uma empresa vive sem lucro. Mesmo em país comunista. Mas país comunista é isso e aquilo. Não, a empresa tem que ter lucro pelo menos para reinvestir no próprio negócio. No mínimo dos casos, tá? E para a empresa existir, ela precisa do que a gente chama de atividades empresariais. E as atividades empresariais, a gente pode resumir de forma grosseira, assim, em 3 grandes áreas: operações, investimentos e financiamento. As atividades operacionais existem em função do negócio da empresa, quer dizer, qual é a finalidade da empresa? É produzir carro? É vender pizza? Né? E a partir daí, ela procura o retorno adequado para os seus investimentos. Ela precisa demonstrar as contas integrantes da demonstração do resultado, que daí vai mostrar se gerou lucro ou prejuízo empresarial. A atividade operacional vai tratar da compra de matéria-prima, da venda de produto, dos salários dos funcionários, do aluguel e assim por diante. Essas são as atividades operacionais. Mas para fazer isso, ela também precisa de atividades de investimento.
né? Investimento, a gente fala que são as aplicações de recursos financeiros em caráter temporário. Quer dizer, entrar dinheiro para que as atividades operacionais ocorram. Eu preciso comprar matéria-prima. Eu preciso de investimento para comprar matéria-prima. Eu preciso trocar tal equipamento porque tal equipamento está velho. Então, eu preciso de dinheiro de investimento para trocar de equipamento. Esses investimentos podem ser temporários, por um curto período de tempo, ou um ativo permanente, como um novo equipamento. Então, atividades de investimento, como eu acabei de falar para vocês, compra de máquinas, aplicações financeiras e etc. E o terceiro grupo de atividades que uma empresa acaba tendo são as atividades de financiamento. Nas atividades de financiamento, a gente vai tomar dinheiro para fazer algo. Então, é o efeito das decisões tomadas sobre a forma de financiamento das atividades de operação e investimento. O investimento, a gente vai pegar dinheiro e fazer render em alguma coisa dentro da empresa. O financiamento, a gente vai pegar dinheiro de fora. Então, mas a minha empresa nunca faz empréstimo. Então ela não tem atividade de financiamento, tá? Agora, se ela abriu capital para outras pessoas comprarem ações, se ela emitiu debêntures, que, vamos dizer assim, entre aspas, é um tipo de ação sobre uma atividade particular. Se ela pegou empréstimo bancário, então ela pegou dinheiro de fora para resolver um problema dentro da empresa. Pode ser, por exemplo, a compra de uma nova máquina, mas pode ser para pagar uma dívida e assim por diante. Então, a gente tem atividades operacionais. Atividade de financiamento nem sempre é, algumas vezes pode ser boa também, tá? E daí se insere a tal da administração financeira. A gente pode conceituar a administração financeira como conjunto. Deixa eu até pegar aqui minha caneta. Eu vou colocar em cor vermelha e uma linha um pouquinho mais grossa aqui. Então, a administração financeira é o conjunto de ações que envolvem o controle, planejamento e análise de todas as movimentações financeiras de uma empresa. Não só de uma empresa. Eu posso fazer a administração financeira da minha casa, da minha família? Claro que posso. Aliás, devo fazer, né? Então, eu preciso controlar, planejar e analisar tudo que eu movo de dinheiro dentro da minha residência, da minha família e também da minha conta bancária, inclusive, né? A administração financeira faz com que a decisão de investimento, aonde eu vou gastar o meu dinheiro, seja racional e otimizada. Dentro de uma empresa, ela pretende gerar lucro e economia. É claro que quanto mais economia eu gero, mais lucro eu tendo a gerar também. E quem cuida da administração financeira? É o tal do administrador financeiro. Ô, professor, que difícil, né? Quem cuida da administração financeira? É o administrador financeiro. O administrador financeiro, algumas vezes é chamado de vice-presidente de finanças, diretor financeiro ou gerente financeiro. Na verdade, ele sempre faz a mesma coisa. Quais são as atribuições básicas dele? Primeiro, análise, planejamento e controle financeiro. Quer dizer, ele vai pegar todo o capital da empresa. Para aí, já vou falar de capital, tá? Não fiquem com medo, já vou falar de capital. É ele que vai tomar todas as decisões de investimento, aonde a gente vai gastar o nosso dinheiro. E é ele que vai tomar todas as decisões de financiamento. A gente vai tomar dinheiro emprestado de alguém para fazer alguma coisa? Então é isso que o diretor financeiro vai ter que decidir. Aqui, retirado lá do AVA de vocês, da disciplina, aqui fala exatamente
dessas questões. O administrador financeiro, ele atua em 3 frentes, digamos assim, da empresa. Nas entradas, tudo que entra na empresa, na utilização dentro da empresa propriamente dito, e nas saídas. Então a gente chama de captação, utilização e aplicação. O que são essas entradas? São as entradas de recursos do mercado. Por exemplo, quantos a receber? Quem comprou de mim tem que pagar. Empréstimo e financiamento que eu vou fazer para minha empresa funcionar. Recebimento de ativos imobilizados. Recursos próprios, integralização, aumento de capital. Recurso próprio que eu tenho dinheiro em caixa, aumento de capital, por exemplo, abertura para venda de ações. Mercado de capital, CDB e assim por diante. Já no processo do meio, na empresa propriamente dito, o administrador financeiro gerencia o caixa e a atuação dos bancos junto à empresa. E na saída, a saída de recursos para o mercado, ele paga o pessoal, paga os impostos, paga os dividendos aos acionistas, paga os ativos imobilizados, paga os empréstimos e financiamentos e faz a aplicação de mercado. Então, aqui é dinheiro que entra, aqui é dinheiro que sai, e aqui é o dinheiro que circula, assim, aqui é o dinheiro que circula dentro da empresa. É nesses papéis que o administrador financeiro vai trabalhar no dia a dia. Complexo, né, pessoal? Então, principalmente quanto maior a empresa, pessoal, por algum motivo caiu a minha gravação aqui, tá? Eu tive que entrar de novo. Então, não sei qual o motivo que caiu a minha gravação. Então, eu vou já comecei a gravar de novo. Agora eu vou voltar para os nossos slides. Pessoal, eu falei sobre o mercado financeiro, né? O mercado financeiro é o ambiente onde que o dinheiro vai ser negociado. Então, ele é representado por um conjunto de instituições financeiras e o que a gente chama de autoridades monetárias, né? Principalmente ligado aos governos, que vão regulamentar e permitir a realização de transações entre quem tem o dinheiro e quem precisa do dinheiro. Então, eu já vou mostrar para vocês alguns esquemas. Então, entra banco, entra uma série de autoridades monetárias que vão dizer assim, olha, isso tem que ser feito dessa maneira, isso só pode ser feito assim, aquilo lá não pode ser feito, e assim por diante. A gente fala que o mercado financeiro é o universo que envolve as operações de compra e venda de ativos financeiros. Podem ser valores mobiliários, como ações, debêntures e outras obrigações. Podem ser mercadorias, como pedras preciosas, commodity. Commodity, vamos dizer assim, é um produto que é igual no mundo inteiro, ele tem o mesmo padrão no mundo inteiro. Soja, commodity, minério de ferro, commodity, etc. E esse universo também envolve o câmbio, a troca de moedas. A gente pode dizer, então, que o mercado financeiro é uma gerais, onde muitos produtos diferentes são comercializados, e mercados especializados, onde um tipo de mercadoria só é negociado. Por exemplo, uma bolsa de valores, onde são negociadas somente ações. Uma bolsa de ouro, onde é negociado somente ouro e assim por diante. É importante que vocês aprendam um pouco sobre o sistema financeiro brasileiro. É também chamado SFN, ou Sistema Financeiro Nacional. A gente diz que é um conjunto de órgãos e instituições responsáveis pela gestão da política monetária do governo. O sistema financeiro brasileiro, ele é formado por instituições do governo e privadas que são ligadas ao capital, mercado de capitais. Podem ser ou não prestadores de serviços financeiros, como são os bancos, por exemplo. E eu tenho uma composição de entidades variáveis, como entidades normativas, supervisoras
operadoras. Olha, aqui eu tenho um exemplo. Isso pode mudar ao longo do tempo, tá? Então, vocês têm que sempre estar de olho. Eu tenho aqui o subsistema normativo e o subsistema operativo. O normativo e bancos comerciais estaduais. Quase não tem mais banco comercial estadual, tá? No Paraná tinha o Banestado, que faliu, no São Paulo tinha o Banespa, que faliu, no Rio tinha o Banerj, que faliu, e assim por diante, tá? No subsistema normativo, eu tenho o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central e a Comissão de Valores Imobiliários. Todos esses são ligados ao governo e eles determinam a grande maioria das normas que vai ser utilizado no sistema financeiro nacional. E também bancos estatais, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, e além de atuarem como operadores do mercado, eles também atuam no sistema normativo. Eu falei que eu ia explicar um pouco mais de capital. Toda empresa precisa de capital. A palavra capital vem do latim capit, que é qualquer bem econômico que pode ser utilizado na produção de outros bens ou serviços. Então, o capital envolve todos os fatores econômicos. Capital propriamente dito, trabalho, terra, tecnologia e empresariedade. A gente ainda pode dizer que capital é qualquer ativo capaz de gerar um fluxo de rendimentos ao longo do tempo por meio de sua aplicação na produção. A partir dessa ideia, a gente pode dizer que capital pode ser dinheiro, capital pode ser investimento financeiro, capital pode ser estoque, capital pode ser bem. Por quê? Tanto dinheiro quanto investimento financeiro, estoque e bens vão gerar riquezas. E a partir daí, então, a gente pode dividir em diferentes tipos de capital. Por exemplo, capital financeiro, que são títulos, obrigações e papéis que podem ser convertidos em dinheiro rapidamente. Por exemplo, eu tenho ouro. Eu não tenho ouro, tá, gente? Mas eu tenho ouro. Eu posso vender esse ouro e gerar dinheiro, tá? Isso é capital financeiro. O capital produtivo é aquele capital investido visando gerar lucro por meio da produção. Então, é o dinheiro que eu coloco na produção. Capital especulativo é aquele capital investido sem ganho para a economia, só para obtenção rápida de lucros no mercado financeiro. Então, nesse caso, tem algumas formas de você investir dinheiro e receber logo em seguida. Investir dinheiro e receber logo em seguida. Bolsa de ações, ações de empresas, pode ser capital especulativo. Na grande maioria das vezes, não é capital especulativo. Tem o capital social, que é o investimento inicial feito pelos sócios. Vamos fundar uma empresa? Eu coloco R$1.000 e você coloca R$1.000. Esse é o capital social, tá? Tem o capital inicial. O capital social é 1.000 meu e 1.000 teu. O capital inicial é o dinheiro que nós dois gastamos para começar a empresa. Então, seriam R$2.000. É um investimento realizado para colocar em funcionamento qualquer atividade, inclusive pequenos negócios da economia formal. Tem o capital de giro, que é aquele dinheiro que você precisa para pagar suas contas do dia a dia. Então, é recurso necessário para que uma empresa mantenha a sua atividade. Então, é dinheiro e outros ativos de alta liquidez. Alta liquidez é quando eu consigo transformar rapidamente, de um momento para outro, em dinheiro. E esse capital de giro, então, vai servir para pagar em dia o fornecedor, salário, conta de consumo, como água, luz, telefone, internet e etc. Então, é aquele dinheiro que precisa entrar e sair todo o tempo. Por isso que a gente chama de capital de giro, porque ele entra e sai o tempo todo.
Tem a remuneração e custo de capital. Remuneração de capital é o retorno gerado pelo investimento, pelo dinheiro que eu coloquei ali, né? É mais ou menos assim, o rendimento que seria esperado em outra aplicação. Daí a gente vai chamar de custo de oportunidade ou custo de capital. Eu tenho R$ 1 milhão. Eu posso investir na minha empresa ou eu posso colocar no mercado financeiro. O mercado financeiro paga 10% de juros ao ano. A minha empresa vai lucrar 20% de juros ao ano, bem mais que o mercado financeiro. Então, o meu custo de oportunidade diz que é melhor investir na minha empresa. E tem o capital humano. Por favor, não se esqueçam do capital humano. Esse é primordial. Capital humano são as pessoas. Eu, você, os funcionários, é o conhecimento, é a capacidade, é a experiência, é a motivação das pessoas. Se as pessoas têm motivação, elas vão produzir mais e vão fazer a empresa ganhar mais. São as pessoas que compõem uma organização. Por isso que a gente fala que é um conjunto de ativos intangíveis. Eu não consigo pegar. Eu não consigo pegar o conhecimento das pessoas, a capacidade, a experiência, a motivação das pessoas. Mas isso vai se refletir na capacidade dessas pessoas em fazer o trabalho do dia a dia na empresa, tá? Isso é o know-how, é o conhecimento que se reflete em uma maior geração de riqueza. Por isso a educação é tão importante, porque quanto mais educação, maior vai ser o capital humano. Por que países como a Coreia do Sul, na década de 70, era muito mais pobre que o Brasil e hoje é muito mais rico? Porque investiu no capital humano, no conhecimento, na capacidade, na habilidade, na experiência, na motivação das pessoas. Outra coisa que a gente tem que discutir muito em administração financeira, que eu falei lá, as atividades de investimento. Gente, investimento, a gente conceitou como qualquer gasto ou aplicação de recursos que produza um retorno futuro. Então, pode ser dinheiro, capital humano, social, natural. Capital humano, eu vou investir nas pessoas. Eu vou fazer com que os meus funcionários voltem para a escola ou façam faculdade. Ah, mas eu vou gastar dinheiro com eles, vai ser dinheiro à toa. Não! Eles vão adquirir conhecimento, experiência, habilidades e vão produzir mais para mim. Investimento também é o dinheiro que eu uso para comprar uma nova área, comprar um novo equipamento. A gente fala que investimento é o desembolso, o gasto que você tem quando há expectativa de certo ganho ou resultado futuro. Benjamin Graham falou, uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise, promete uma segurança para o principal e um retorno adequado. As operações que não vão ao encontro dessas exigências são especulativas. Então, o investimento é aquilo que eu sei que eu vou ganhar. Pode ser a curto, médio, mas principalmente a longo prazo. E essa foi a aula 1 da fase 1. Agora vamos para a aula 2 da fase 1. Fiscalização tributária. O que é um tributo? Tributo é um imposto, é uma taxa, é algo que o governo cobra da gente para ele ter dinheiro para o seu caixa e fazer tudo o que ele faz, né? Então, você tem imposto de renda, você tem imposto sobre circulação de mercadorias, você tem imposto sobre serviços, você tem diferentes taxas sobre o combustível e assim por diante, tá? E é esse dinheiro que o governo utiliza para fazer todos os serviços que ele faz para a gente. Que ele utiliza para contratar pessoas, que ele utiliza para fazer rua, escola, posto de saúde, universidade e sei lá mais o quê. É desses tributos, é dessas taxas, é desses
impostos. E toda empresa tem que pagar isto. O administrador financeiro, ele tem que ficar de olho nisso, tá? A empresa não pode ter dívida quanto a esses tributos, porque ela, inclusive, pode ser depois, até chegar ao ponto de ser impedida de continuar o seu trabalho. E para saber se as empresas e as pessoas estão pagando seus tributos, existe a fiscalização tributária, onde que tem todo um sistema, e esse sistema, inclusive, está ficando cada vez mais detalhado, mais preciso, etc. Antigamente era muito complicado controlar se as pessoas estavam ou não pagando os seus tributos de forma correta. Hoje está ficando cada vez mais fácil. Hoje, os governos, a nível municipal, estadual e federal, eles têm bancos de dados gigantescos. Então, quando você vai fazer teu imposto de renda, por exemplo, e declara lá que você gastou 10 mil reais em dentista, sei lá, estou chutando. Você vai apresentar o recibo, mas o dentista também tem que declarar isso no seu imposto de renda, no imposto de renda como profissional, né? E eles cruzam isso. Se não der certo, se o dentista falou que você gastou 5 mil e você falou que gastou 10 mil, eles vão te encher o saco. Eles vão reter a declaração do imposto de renda, tá? E para tudo isso daí, ele é regulamentado pelo Código Tributário Nacional, que vai determinar como é a arrecadação dos tributos e como é o controle fiscal desses tributos, tá? Então, é de extrema importância que a empresa fique de olho. O grande problema é que, hoje em dia, a gente tem mais de 4 mil impostos diferentes para tudo que é tipo de atividade, inclusive imposto sobre imposto, que, perdão, pessoal, imposto sobre imposto que não deveria acontecer, inclusive é proibido pela Constituição brasileira, mas acaba acontecendo na prática. Então, todo ano, todo governo, os governos, eles entram com projetos de lei para mudar todo o Código Tributário Nacional, diminuir o número de impostos e etc. Mas tudo isso daí não é só para simplificar o Código Tributário Nacional, mas isso daí facilita muito a fiscalização, a arrecadação de tributos. Quanto menos impostos eu tenho, mais fácil é fiscalizar isso, tá? Então, tomem muito cuidado na empresa de vocês. Mas, se for necessário, contratem pessoas especializadas para controlar os seus tributos, tá bom, pessoal? Não se esqueçam disso. Dando continuidade, então, vamos partir para a aula 3 da fase 1. Vamos falar um pouco sobre controladoria. Vocês já devem ter ouvido dessa palavra, dessa expressão controladoria dentro de empresas. A controladoria em uma empresa nada mais é do que uma unidade administrativa, uma parte da empresa que é responsável pela coordenação das informações de gestão econômica. Então, ela vai se utilizar da contabilidade e do sistema de informação de controladoria. As técnicas gerenciais, mais o sistema de informações contábeis, vão formar um órgão administrativo chamado controladoria. Esse órgão tem uma missão muito importante. Ele busca trazer informações reais, zelando pela continuidade da empresa. Ele vai fazer isso otimizando os resultados econômicos da empresa, visando garantir sua continuidade por meio da integração de esforços de diversas áreas. O que é isso? Ele vai controlar como o dinheiro circula dentro da empresa, as informações econômicas dentro da empresa. Estamos gastando tanto, estamos vendendo tanto, estamos investindo tanto, estamos pegando tanto em empréstimos e assim por diante. Mas sempre informações reais, porque depois, sem informações reais, o administrador perde controle. Vide o caso das lojas americanas. Foi exatamente uma falha de controladoria que fez com que as lojas americanas tivessem um rombo de caixa gigantesco, que alguns estimam até em 40 bilhões de reais. A partir dessa missão,
A controladoria tem os objetivos de promover a eficácia organizacional, viabilizar a gestão econômica da empresa e promover a integração das principais áreas de responsabilidade na empresa. Para que serve a tal da controladoria, então? Em primeiro lugar, obter informações importantes e estratégicas, como origens de cada recurso, da onde vem cada dinheiro, ao destino de cada saída, para onde eu gasto cada dinheiro. Ele também serve para ver se as receitas e as despesas estão dentro dos valores e limites esperados, se eu não estou gastando mais do que eu devo, se eu não estou ganhando receita menos do que eu preciso. E daí, vendo as receitas e despesas, identificar de pronto, imediatamente, se há desvios nesses parâmetros. Opa, eu estou gastando mais do que eu devia gastar. Vamos ver esse negócio aqui, está entrando menos dinheiro, receita, do que deveria entrar. Então, qualquer desvio a controladoria, ela consegue ver rapidamente. E se o sistema interno de comunicação, o SIC, supre as necessidades para as tomadas de decisão. Sem essas informações geradas pela controladoria, a alta administração não consegue ver o que está acontecendo e assim tomar a decisão correta. Ela provavelmente vai tomar uma decisão errada. E é isso que acontece muito em pequenas empresas, ou mesmo nas famílias. Algumas vezes as famílias não controlam quanto entra e quanto sai de dinheiro, e de repente, quando vê, está com um gasto muito grande. Pessoal, essa foi a aula 3. Agora vamos para a aula 4, a função da controladoria. A controladoria tem 5 funções básicas. A controladoria e o controller. Nossa, que palavra bonita, né? O controller é aquele responsável pela controladoria. Então, primeiro, gestão econômica do sistema da empresa. Ter a gestão com foco em resultado. Eu quero lucro. Então, o controller deve obter informações e analisar com foco no lucro. Eu estou obtendo lucro ou estou obtendo prejuízo? A segunda função é dar apoio a todos os gestores das atividades empresariais, divulgando informações e indicadores financeiros. Então, o controller deve dizer para cada gestor, por meio de relatório, olha, a tua área está gastando muito, olha, a tua área está com prejuízo, olha, a tua área está com bastante lucro, parabéns. Então, isso faz a controladoria, o controller. A terceira função é elaborar e monitorar um sistema de informação que auxilia os gestores em todo o processo de gestão. Então, fazer um sistema de informação que os gestores de cada área, lá do chão de fábrica, do marketing, do RH e etc., eles tenham acesso a informações rápidas e reais, verdadeiras. Então, o controller deve padronizar essas informações e sintetizar, resumir de tal maneira que os gestores compreendam. Tem que levar em conta que nem todos os gestores devem ter formação contábil, por exemplo, tá? A quarta função é o planejamento estratégico de longo prazo da empresa baseado em custos. Então, o controller pode, por ter informação de custos, quanto está custando tudo, ele tem um papel primordial, muito importante, no planejamento estratégico. Quem que vai fazer esse planejamento estratégico? A alta administração. Mas a controladoria, o controller, ele deve fornecer dados corretos, verdadeiros, reais, para a alta administração, para ela poder fazer um planejamento estratégico de longo prazo baseado em custos. E, finalmente, a quinta função é o planejamento operacional e programação para o curto prazo baseado em custos. Então, o controller deve mensurar os resultados, os possíveis resultados a curto prazo, baseando-se nos custos. Como está o giro do dia a dia da empresa? Então, ele também tem que prever, porque ele tem o planejamento a longo prazo, é a quarta função, mas ele tem que ver o dia a dia da empresa. Isso é extremamente importante. Senão, a empresa
vai perder o controle das coisas. Olha só, a controladoria é muito importante, inclusive em relação à posição dela, né? O controller, a controladoria, está ligado ao setor financeiro da empresa. Aqui, ó, eu tenho vice-presidente, o diretor de produção, eu tenho vice-presidente, o diretor administrativo, financeiro, inclusive pode ser até separado. Eu tenho, por exemplo, o vice-presidente, o diretor de comercialização, e assim por diante. Eu posso ter de marketing, eu posso ter de meio ambiente, eu posso ter de qualquer coisa. O controller, a controladoria, é ligado ao vice-presidente, o diretor administrativo / financeiro, assim como a tesouraria. E como funciona a controladoria, professor? De diferentes maneiras. Isso vai depender do tamanho da empresa, das funções que ela tem que fazer e tudo mais. Mas coisas básicas ligadas à controladoria de forma geral é a auditoria interna. A controladoria deve estar preparada para, de tempos em tempos, fazer auditorias internas na empresa. Ela também normalmente trata da relação com os investidores, por exemplo, com os acionistas, e faz o sistema de informação que eu já falei para vocês. Daí, a partir daí, a controladoria tem dois grandes campos, o planejamento e controle e a escrituração. A escrituração, vamos dizer assim, talvez o pessoal, os contadores vão ficar bravos comigo, mas seria a burocracia do dia a dia. Organizar a papelada, contabilidade societária, controle patrimonial e contabilidade tributária, por exemplo. Já o planejamento e controle, além de ele ter a burocracia do dia a dia, ele serve muito para a empresa projetar como vai ser dali para frente em diferentes cenários. Por exemplo, ele trabalha com orçamento, projeção e análise de investimento, contabilidade e custo, contabilidade e responsabilidade e análise de gestão. Então, vocês podem ver aqui que a controladoria tem um papel extremamente importante, grande e complexo. E dependendo do tamanho, da complexidade da empresa, vai ser muito difícil. Ela tem uma responsabilidade, cada vez maior. Essa foi a aula 4. E agora a aula 5. Vamos falar do dito cujo aí, do controle. Professor, mas é complicado, né? O cara precisa saber muita coisa, né? Realmente. O controller, aquele que vai trabalhar, vai se responsabilizar pela controladoria, ele deve dominar 8 áreas diferentes, pessoal. Meu Deus do céu! Professor, ele não tem que entender só de contabilidade? Não! Ele tem que entender de contabilidade. Então, a linguagem padronizada vai ser utilizada, isso ele pode fazer curso de ciências contábeis ou trabalhando na área. Mas ele também tem que entender de administração. Contabilidade talvez seja o mais importante, tá? Mas ele tem que entender de administração. Tem que entender das ferramentas e procedimentos. Ele deve entender como funciona a área administrativa. Porque senão, como que ele vai ligar aquilo com a contabilidade? O controller também deve entender um pouco de economia, principalmente conceitos de valor econômico. Ele tem que estudar o mercado e entender como sobre os custos que envolvem as atividades da empresa. Não é só pegar um número, ele tem que saber de onde veio o número, para onde vai o número. Obviamente, como ele trabalha com impostos, tributos em geral, ele tem que entender um pouco de direito. Principalmente, olha, até vou fazer o seguinte, eu vou colocar no marca-texto aqui, ó, legislação tributária. Legislação tributária, tá? Ele tem que saber qual é a legislação que ele vai aplicar e quais são os tributos que ele tem que recolher, que ele tem que pagar para os diferentes níveis governamentais, municipal, estadual ou federal. E, finalmente, nossa, tem mais, professor? Tem. Olha aqui, ó,
o controller, a controladoria tem que entender de estatística, né? Teoria das probabilidades para o estudo de alternativas em condições de risco e incerteza, porque ele vai orientar na parte de investimento, na parte de financiamento também. O controller também, a controladoria tem que entender de matemática, principalmente matemática financeira, tá? Por quê? Porque ele precisa mensurar os valores econômicos e fazer a consolidação dessas informações e fornecer isso para a alta administração. Obviamente, ele tem que entender de psicologia. Por que, pessoal, entender de psicologia? Porque ele precisa saber como que funciona o comportamento humano no momento de tomada de decisão, principalmente de investimento e de financiamento. E, finalmente, ele precisa entender um pouco de sociologia, que é o entendimento dos conceitos como níveis de autoridade, responsabilidade, níveis de poder e outros que são implícitos ou explícitos no processo de gestão. Quer dizer, ele precisa saber qual é a característica de cada uma dessas coisas. Como que os diferentes níveis de autoridade eles precisam se comportar? Quais são as responsabilidades e porquê daquilo? Como se dá o poder dentro da empresa? Então, pessoal, assim, existem diferentes características que o controller precisa entender. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que eu tenha ajudado um pouco para contribuir para o aumento do conhecimento de vocês. E olha, pessoal, muito importante, eu quero ver vocês aqui ao vivo na nossa próxima aula, que é dia 12 de abril, às 20h30. O link está lá no AVA, é só vocês entrarem ali em aulas ao vivo, vocês já vão ter o link à disposição. Pessoal, obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.